Obrigada, Sr. Presidente. Mesmo que as pessoas sintam que a União Europeia contribui para a retirada dos seus direitos, mesmo que não se identifiquem com o projeto, a União Europeia decidiu que gastará 215 milhões nos próximos 7 anos para convencer e obrigar as pessoas a sentirem, passo o pleonasmo, um sentimento de pertença e que sintam os valores deste projeto de integração capitalista que é a União Europeia. É uma aberração querer-se impor uma identidade. Etimologicamente, identidade significa essência do ser. Ou se sente ou não se sente, não se impõe. 25% do financiamento deste programa são dedicados à vertente 1, consagrada à propaganda anticomunista, que é a falsificação da realidade histórica, equiparando fascismo com comunismo, tentando criminalizar e ilegalizar não apenas os comunistas, mas todos os que rejeitam este sistema, branqueando o nazifascismo, ocultando a natureza de classe do fascismo e ocultando que o antifascismo está e esteve na essência da ação e da luta libertadora dos comunistas pela qual milhões deram as suas vidas. Não permitiremos isso. Obrigada, Sr. Presidente. Crescimento, aumento do consumo interno, proteção das pessoas socialmente mais vulneráveis, palavras que se repetem longe da realidade cotidiana. Na análise anual do crescimento de 2014, a Comissão novamente tenta atirar areia para os olhos com as mesmas palavras. O relatório sobre a 8ª e a 9ª avaliações do FMI sobre a execução do programa da Troika em Portugal refere a necessidade de uma redução dos custos de produção, incluindo dos salários. Não vale a pena enganar mais os portugueses. O que está na calha, sim, é a diminuição dos salários, é tirar cada vez mais portugueses para o salário mínimo de 485 euros, como tem acontecido. Talvez um dia mesmo queiram acabar com o salário mínimo nacional. Mas o que não se percebe é como é que vão assim promover o consumo interno e como é que se protegem os mais vulneráveis. Terão que proteger, então, 25% da população portuguesa que está em risco de pobreza, muitos deles trabalhadores. Os socialmente vulneráveis, do que os senhores falam caritativamente, são famílias reais, destruídas pelas vossas políticas. Vielen Dank, Frau Kollegin Zuber. Merci. No dia 22 de junho de 2012, a Comissão para os Direitos da Mulher e Igualdade de Géneros aprovou um parecer, do qual sou relatora, sobre o regulamento que estabelece as disposições comuns relativas aos vários fundos. Defendemos então que a igualdade de género não ficasse acantonada, como se fosse algo isolado, mas que estivesse presente numa política horizontal em todos os fundos. E aprovámos então, há mais de um ano, o nosso desacordo da Comissão com o princípio da macrocondicionalidade, desonesto e injusto, que penaliza duplamente os países com situações sociais e económicas mais difíceis e penaliza também as mulheres desses países, comprovadamente mais desprotegidas em tempos de retrocesso social. É, no mínimo, o mínimo dos princípios democráticos, deixar que os deputados votem as emendas que entenderem. Serve também para aumentar a transparência sobre as escolhas de cada um dos deputados. Merci. Obrigada, Sra. Presidente. A questão do financiamento às micro, pequenas e médias empresas é hoje uma questão de vida ou morte neste setor tão importante para as economias dos países. As políticas de competitividade no quadro do mercado único, panaceia religiosa da União Europeia, foram já ao longo do tempo deixando para trás milhares de pequenas empresas, sobretudo nos países com economias mais frágeis e difícil capacidade de competitividade. Mas hoje a situação é pior. Em países como o meu, Portugal, encerram dezenas de pequenas e médias empresas por dia. São famílias e trabalhadores que veem as suas vidas destruídas de um momento para o outro.
A falta de financiamento por parte dos bancos é certamente uma das causas desta desgraça. Por isso, consideramos importante a criação de linhas de crédito, embora saibamos que os intermediários irão rentabilizar à custa deste problema. Mas hoje, quando visitamos comerciantes, pequenos industriais, da área alimentar, da área agrícola, associações de pequenos empresários, os motivos que estes encontram para o seu risco de falência é outro. A diminuição do poder de compra, do consumo interno, do mercado interno dos seus países. É verdade, os cortes em pensões e salários, os despedimentos, tão alegremente promovidos pela União Europeia, nomeadamente na aplicação dos seus pactos de agressão com os governos nacionais através das troicas, estão a ditar a ruína diária de milhares de pequenas e médias empresas em toda a União Europeia. E para que quererão os jovens arriscar, investir e endividar-se quando o quadro económico do seu país é arrasador e prevê-se que seja ainda pior? Obrigada, Sr. Presidente. No quadro atual, este programa pode ser importante. Importante, de facto, como enuncia, pretende a promoção de emprego de qualidade, que, na nossa perspectiva, são empregos com direitos sociais e laborais. O ceticismo vem do atual retrocesso social em vários países e de que a União Europeia é parte ativa e responsável. Queremos salientar 3 questões. Esperamos que a mobilidade voluntária seja de facto isso e não a imigração forçada, como acontece hoje em muitos países da União Europeia. Não há nenhum país que se consiga desenvolver sem os seus jovens, sem os quadros qualificados que formou. No parecer da Comissão ITRE, do qual sou relatora, defende-se alocar 30% do financiamento ao microcrédito. Neste momento, pensamos que é essencial o investimento público na economia real, no desenvolvimento produtivo. Por fim, o conceito de empreendedorismo social é complicado. Hoje estão-se a encerrar serviços públicos em vários países sob a chantagem do corte na despesa pública. Não aceitaremos que se faça negócio com a venda desses serviços que deveriam ser públicos e gratuitos e que estão propositadamente a ser destruídos. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Em 2 de maio de 1998 foi aprovada a lista dos 11 países fundadores da zona euro. Afirmou-se que o euro traria taxas de crescimento elevadas. Mas entre 2000 e 2009, é ver os gráficos, os desequilíbrios macroeconómicos agravaram-se. Balanças comerciais muito diferentes, criação de países devedores e países credores. Por detrás do dito objetivo da estabilidade dos preços está o objetivo de reduzir os custos unitários do trabalho. Sem soberania monetária cambial, os únicos fatores de ajustamento económico sobre a desvalorização recaíram sobre a desvalorização dos salários e o aumento de desemprego, que também faz pressão sobre os salários e direitos sociais. Criaram-se países periféricos, consumidores, com mão de obra barata. Entre 2001 e 2010, na zona euro, os lucros líquidos cresceram 7 vezes mais do que os salários reais. O mecanismo do Pacto de Estabilidade associado ao euro, os seus predecessores, como o semestre europeu, criaram constrangimentos absolutos a qualquer possibilidade de desenvolvimento endógeno de um país. Só tenho 2 questões. A quem interessa esta União Monetária e se a União Económica e Monetária compatibiliza-se com a dimensão social?